Oi gente, tudo bem? Já vou pedindo desculpa aqui, talvez a qualidade desse vídeo não tá muito boa, porque eu tô fazendo pela webcam, mas vamos lá. Bom, hoje eu quero comentar sobre algo que aconteceu na minha aula de alemão. As aulas são sempre interessantes, sempre aparece algum ponto que me faz pensar. E a história de hoje é a seguinte: uma menina, né? Ela é da Coreia do Sul, viu esse bottom na minha mochila e perguntou o que significava. Aí eu disse pra ela que era o símbolo do feminismo e que em cima estava escrito fora Temer, né? Traduzir em alemão, falando e expliquei um pouco sobre a atual situação política do país. Aí ela disse assim: posso te fazer umas perguntas? Eu disse: sim, tudo bem. Aí ela perguntou por que eu era feminista. E então eu disse que era porque eu acreditava na igualdade de direitos independente do sexo masculino ou feminino. Aí ela disse assim: eu não consigo entender como uma pessoa é feminista. Eu consigo entender que uma pessoa luta por direitos humanos iguais, mas não consigo entender porque a pessoa é feminista. Aí eu expliquei pra ela assim: bom, seria direitos humanos se, por exemplo, numa empresa todo mundo que trabalha tem um salário ruim e está em condições de trabalho precária. Mas a partir do momento que você tem um salário menor ou tem condições de trabalho desiguais só por causa do gênero, então só a discussão dos direitos humanos não atinge isso. E aí então ela me disse assim: mas onde você tirou isso? De que as mulheres são tratadas de forma desigual no ambiente de trabalho. Aí eu disse: várias estatísticas mostram isso. Inclusive, aqui na Alemanha, as mulheres recebem 23% menos, 23% menos do salário em postos de trabalho que homens também estão executando. E aí, então, ela me disse: mas o que é... Aí ela continua: mas feminismo está sempre ligado a essa coisa de ser mulher. O que é ser mulher? Aí eu falei pra ela: o ponto não é definir o que é ser mulher e nem sou eu que vou definir o que é ser mulher. Cada mulher tem liberdade de construir a sua ideia do que é ser mulher, do que é ser feminino. E ela não aceitou que eu não dava uma definição do que é ser mulher. Ela me perguntou 3 vezes: mas o que é ser mulher? O que é ser mulher? E eu dizendo: mas o ponto não é esse. Se a mulher... O ponto é que ela tem o direito de escolher e tem a segurança de fazer aquilo que ela escolheu, seja ser engenheira, seja ser dona de casa, seja fazer faculdade, ser dona de uma empresa, o que for. Esse é o ponto, que ela tem a opção de escolher e a segurança de ser respeitada naquela escolha dela. E então aí ela dizia que ela não sabia porque feminismo tinha que ser direitos humanos. Então eu continuei dando os exemplos do trabalho, ou dei um exemplo que agora as brasileiras que estão... A quantidade de pessoas, de estudantes que estão fora do país fazendo doutorado, 60% são mulheres. Mas a gente só ocupa 20% dos cargos nas universidades. E um dos pontos que responde a essa divergência nos números é que depois, quando as mulheres voltam, muitas não conseguem conciliar o trabalho com a família, aquelas que decidem ter um companheiro, uma companheira e ter filhos, ou não são incentivadas, né, pela sociedade, que possam continuar fazendo
o doutor, dar aula e pesquisa. E aí eu continuo dizendo para ela também que o feminismo não está relacionado só a essa coisa da mulher em si, mas que o machismo também é negativo para os homens. E aí eu dou exemplo para ela que, por exemplo, aqui na Alemanha se tem até 1 ano de licença maternidade, mas que também pode ser licença paternidade. Então pode ser 1 ano só a mulher, 1 ano só o homem, ou pode dividir entre o homem e a mulher. Só que na realidade as empresas não problematizam tanto quando a mulher diz assim, eu vou ficar 1 ano sem trabalhar porque eu quero ficar em casa cuidando dos filhos. Mas quando são os homens que pedem isso, a empresa geralmente diz assim, ok, mas eu não posso garantir que quando você voltar, o seu trabalho ainda vai estar aqui. Então, se tem essa concepção de que, tudo bem, mulher pode ficar em casa, pode cuidar do filho, mas quando é o homem que decide fazer isso, então a sociedade não suporta, não é? Já acontece o contrário, por exemplo, na Suécia, não é? Que é uma sociedade que aceita e que apoia se o homem ou a mulher diz assim, hoje eu vou sair 1 hora antes do trabalho porque eu tenho que buscar meus filhos na creche ou na escola. Então, tentei falar um pouco isso com ela, o que eu acreditava que era o feminismo, porque que eu sou feminista, milito na causa e que não é algo que na prática não é só as mulheres são melhores e vamos vencer o mundo. E por isso que eu tentei simplificar para ela também que os homens também acabam sofrem numa sociedade que é machista e sexista. E foi muito complicado, além de falar todas essas coisas, ter que falar em alemão para uma mulher de uma realidade cultural totalmente diferente da minha, né? Mas foi bastante interessante, não só do ponto de vista linguístico, conseguir tentar explicar essas coisas, mas como eu falei no outro vídeo, eu acho que é importante utilizar os momentos que eu tenho para poder falar sobre feminismo, para poder falar sobre a igualdade de direitos que a gente deseja, que a gente espera na sociedade, seja ela brasileira, alemã, coreana ou nos países árabes. Acho que é importante sempre se discutir isso de forma que não reforce certos estereótipos, como as feministas não sabem discutir, né? Ou o clássico, elas não têm humor. Então eu procuro de alguma forma utilizar a educação para a educação não no sentido dos bons modos, mas a educação no sentido de, como ela me perguntou, mas de onde você tirou isso? Não, tem essas estatísticas, tem esses estudos, tem essa realidade, tem essa minha experiência, tem experiência de outras mulheres que eu conheço, experiência de mulheres que eu também não conheço, mas que você pode achar aqui. E então sobre isso que eu queria um pouco discutir. E no próximo vídeo vai ser um relato de experiência, porque essa semana eu visitei um campo de concentração aqui na Alemanha. Então, por hoje é isso. Desculpa pelo vídeo que tá um pouco meio troncha, mas é isso. Beijo e até a próxima semana. Tchau!